Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo, mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente do jogo de empate do Corinthians com o Cruzeiro lá no Mineirão, 1-1. E aí, como é que foi esse jogo, né? É um ponto que o Corinthians ganhou ou deixou de ganhar mais pontos no Mineirão? No meu ponto de vista, foi um ponto ganho para o Corinthians, principalmente pelo que jogou no primeiro tempo, né? O empate do Corinthians só veio depois da expulsão do lateral William do Cruzeiro, que aliás, né, cavou um pênalti no primeiro tempo, tomou um amarelo bobo quando precisou fazer a falta, tomou outro amarelo. Já na partida, o que nós vimos foi um desfile do jogador Matheus Pereira, do Cruzeiro, não do Corinthians, né? O Matheus Pereira do Cruzeiro tá jogando fino da bola, fez gol, deu assistência para o Caio Jorge fazer outro gol que foi anulado posteriormente, deu chutes a gol, deu passe, buscou espaço. Um jogadoraço esse Matheus Pereira do Cruzeiro, que olha, não sei não se não vai aparecer na lista aí do Ancelotti, que aliás estava acompanhando o jogo do Cruzeiro com o Corinthians, provavelmente de olho em Hugo Souza e provavelmente de olho no Matheus Pereira. O Hugo Souza, que aliás não conseguiu pegar a bola do Matheus Pereira, mas fez uma defesa no chute do Romero, importantíssimo, senão o Cruzeiro teria aberto já 2-0 ali no primeiro tempo, o que complicaria ainda mais a vida do Corinthians. Por quê? Porque jogava contra um time forte, que é o Cruzeiro, fora de casa, né, com a torcida a favor, aliás, 20.267 pagantes lá no jogo entre Cruzeiro e Corinthians, com uma renda de R$ 1.155.377,50. Quem esteve lá viu ali uma noite exuberante do meia Matheus Pereira do Cruzeiro. Jogou muita bola mesmo. E quem foi contestado no final do jogo foi o Tite, né? Parte da torcida reclama muito, quer que o Tite vá embora. Eu entendo de forma diferente. O Tite, que culpa ele tem do jogador expulso num lance besta, um jogador erra e faz a falta? Eu não vejo culpa nenhuma do treinador. Aliás, o Cruzeiro jogou muito bem, Corinthians. O Corinthians, que por sinal fez uma terceira partida muito ruim de forma consecutiva, né? O Corinthians já não tinha jogado bem contra a Portuguesa, encontrou o resultado ali no fim do jogo com o Vitinho, e hoje fez novamente uma partida ruim, né? E anteriormente contra a Portuguesa também tinha feito uma partida ruim e acabou ganhando o jogo. São 3 partidas muito ruins do Corinthians. A de hoje eu até entendo, o adversário um pouco mais difícil, um time todo mexido, né? Você viu que o Dorival deu uma poupada no elenco para poder estar bem para jogar sábado contra o Novo Horizontino. O Dorival reclamou na coletiva dessa situação de jogar no sábado, mas na semana anterior ele acabou jogando no domingo, né? Porque jogou na quinta-feira com o Atlético Paranaense, e o jogo foi estendido para domingo. E eu tinha quase que certeza absoluta que a federação não colocaria o jogo do Corinthians para domingo e traria o clássico entre Palmeiras e São Paulo para o sábado, né? Afinal de contas, o clássico é o que vai chamar mais atenção, certamente, em termos aí de audiência, né? É uma rivalidade que anda tendo muito grande entre Palmeiras e São Paulo, até entre Palmeiras e Corinthians também, mas o jogo foi Palmeiras e São Paulo. Então, assim, acho que o Dorival não tem o que reclamar em relação a essa data, porque era o que tinha, né? Ou era sábado, ou era domingo, o clássico ficou para domingo, como eu tinha passado, inclusive, no nosso vídeo anteriormente, aí, passando as datas e horários, indicava que isso iria acontecer, né? Mas se você olhar para os números da partida, por exemplo, você vai ver que o Cruzeiro fez uma partida melhor que o Corinthians, né? O Cruzeiro teve 47% de posse de bola contra 53% do Corinthians. O Corinthians chutou 4 vezes a gol, o Cruzeiro chutou 11 vezes a gol, né? Já os escanteios foram 3 para cada lado. Os desarmes foram 5 do Cruzeiro, 3 do Corinthians. Jogo de poucos desarmes, com 10 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 12, 13, aliás, né, pelo Corinthians, 3 cartões amarelos para o Cruzeiro, 4 para o Corinthians e um cartão vermelho aí para o Cruzeiro,
que foi o jogador William ali expulso no finalzinho do segundo tempo, faltando ali uns 10 minutos para acabar o jogo, o que culminou aí com o gol do Tchoca, né, de cabeça no escanteio. Aliás, e mais uma bola cruzada pelo Garro, bate bem na bola o Garro, né? Ele coloca ali muito bem a bola dentro da área, sua batida é muito boa. E o Corinthians tem bons zagueiros para cabecear, e dessa vez foi o Tchoca que balançou as redes para o Corinthians. Com esse empate, a classificação ficou assim, ó, dessa maneira aí, ó. O Palmeiras, que venceu o Fluminense por 2-1, lidera com 10 pontos. O mesmo número de pontos São Paulo, que está em segundo, que também ganhou do Curitiba fora de casa. O Corinthians com empate chega a terceiro com 7. O Bahia, que não jogou, tem 7 pontos em quarto. O Atlético Paranaense, que empatou, tem 7 pontos em quinto. E o Fluminense aí em sexto lugar com 7 pontos. O Bragantino com 7 pontos. Lá na zona de rebaixamento, o Inter com 2 pontos. O Cruzeiro com 2 pontos. O Vasco e o Santos vão jogar para ver quem vai ficar com a lanterna aí do Campeonato Brasileiro até o próximo dia 12, né? Porque teremos data FIFA, e aí com data FIFA a coisa vai ficar parada em relação ao Campeonato Nacional, né? Porque na realidade a final do Paulista é um jogo dia 4 e outro dia 8. Caso o Corinthians passe pelo Novo Horizontino no fim de semana, na semana que vem joga no meio de semana pelo Paulista e no fim de semana pelo Paulista, desde que chegue à final. E aí não tem o que reclamar, né? O time que chega em finais vai acabar sendo punido com um número maior de jogos, com menos tempo para treinamento, mas não tem como, aí não adianta o treinador reclamar dessa situação, porque não tem para onde correr. Como eu falei aí, a agenda do Corinthians, o Corinthians volta a jogar no dia 11/3, 21h30, na Neoquímica Arena, contra o Coritiba. Já o Cruzeiro vai ao Maracanã, às 21h30, dia 11/3, enfrentar o Flamengo. Em termos gerais, falando da partida, o Corinthians ganhou um ponto hoje, tinha tudo para perder a partida, foi salvo aí pelo Garro e pelo Tchoca, um gol de cabeça ali, uma posição muito bom, né? O jogador tinha ido embora para fora do país, mas parece que foi recusado nos exames médicos, voltou jogando e está fazendo gol. E isso é bom para o Corinthians, né? O Corinthians, em termos financeiros, pode ter perdido de ganhar uma grana, mas em termos técnicos, com elenco para jogar vários campeonatos, como é a situação atual, é um ganho para o Corinthians poder contar com João Pedro Tchoca no time do Corinthians, certo? E em termos de notas, eu não vou nem dar notas hoje para o time do Corinthians, que o time do Corinthians esteve muito abaixo, né? Eu vou dar um destaque aí para o Tchoca, que fez o gol, e para o Garro, que cruzou. Agora, o craque da partida mesmo foi o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, certo? Então é isso aí. Eu já deixei a coletiva do Dorival para vocês. Eu vou deixar no card final para que vocês acompanhem como o Dorival viu esse jogo hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.